8.7 nasceu do trabalho conjunto de um grupo de profissionais que não se dá por vencido e que tem a ânsia de abrir mentalidades e tocar a tua alma. Hoje vamos dar início à primeira sessão, a sessão que abrirá a porta a todo um novo mundo. Um mundo de ideias, iniciativas, conhecimentos e inquietações. Um mundo onde todos e o todo é importante. Um mundo onde fazemos de facto a diferença na vida de uns dos outros e no sentir e pensar do grupo. Queremos ouvir as tuas ideias, os teus pensamentos, aquilo que mexe contigo, que te apaixona e que queres partilhar connosco. Daqui sairemos todos mais conhecedores, mais informados e, acima de tudo, mais conscientes. Queremos também quebrar as tuas barreiras, falar de assuntos proibidos e politicamente incorretos, mas só se te apetecer. Não percas o rumo, volta a ti, foca-te. Apresentamos-te o 8.7. Bem-vindo. Bem-vindo então à primeira sessão. O nosso primeiro orador é então o Noel. O Noel vai ter 8 minutos e 7 segundos para fazer a sua partilha. Cada um de vocês irá inscrever-se para uma questão, utilizando para isso o chat, escrevendo o primeiro e o último nome. É muito importante não colocar a questão no chat. Terão direito a colocar a questão ao orador em 30 segundos. O orador terá no final 5 minutos para responder a todas as questões e concluir a sessão. Boa sorte a todos. Ora bem, então vou passar a apresentar o nosso orador convidado de hoje, é o Noel Vieira. Alguns de vocês já o conhecem. Pronto, por onde começar a descrever o Noel, não é? É muita coisa. Mas, portanto, ele trabalha essencialmente na comunicação, nos eventos, na parte essencialmente de creative copywriter também. Já trabalhou na Apex, no Buscador de Sonhos na sexta geração. Ele é formado em comunicação social pela Universidade da Beira Interior, tem a licenciatura em Ciências da Comunicação e o mestrado em Ciência Política, Políticas Públicas, Comunicação Política e Associativismo. Convidámo-lo porque é uma pessoa que tem muito para partilhar, já trabalhou em muitas áreas diferentes, já fez muitas coisas diferentes, desde a realização de eventos, a trabalhar marcas, à comunicação social, rádio, N coisas que pode partilhar connosco. Eu nem sei muito bem o que é que ele vai partilhar hoje, mas estou ansioso por isso. Força, Noel. Bem, obrigado, Nuno. Olá a todos, novamente. Bem, o que eu vou hoje falar nem é tanto sobre aquilo que fiz ou tenho feito, mas antes sobre uma reflexão, porque esta altura de quarentena e com esta pandemia, costuma-se dizer que estes períodos são muito propícios à filosofia, à reflexão. E, de facto, começou-me a ocorrer a ideia de que será que esta pandemia pode ser ao mesmo tempo uma oportunidade ou um motor de desenvolvimento local e global. Isto porque as pandemias são historicamente períodos de disrupção. Não é a primeira pandemia que está a ocorrer, embora seja a primeira da nossa geração, a sério, mas se recuarmos à Idade Média, quando houve então a peste negra, essa peste marcou o fim de uma era, marcou o início do Renascimento, com consequências brutais, até ao nível, por exemplo, da arquitetura, em que as pessoas passarem tanto tempo em casa, se repararem, uma das marcas distintivas do Renascimento é precisamente as janelas grandes, não é? Para permitir a entrada de luz dentro das casas onde as pessoas teriam de passar muito tempo, portanto, para prevenir o alastramento da peste. E, portanto, é essa marca distintiva em que a janela teve aqui um papel muito particular, que voltou depois a repetir-se, curiosamente, por altura da peste bubónica, não é? Que marcou o início da Revolução Industrial. E, obviamente, com a experiência acumulada desta primeira pandemia,
ou pelo menos a primeira assim, na história recente, vieram-se reforçar os mecanismos de controle, de vigilância, e as pessoas teriam de vir à sua janela para fazer então digamos, o controle como estavam em casa e é de quem não estivesse. A partir da Revolução Industrial, é então uma diminuição do tamanho da janela e começamos a ver os prédios arranha-céus com aqueles quadradinhos a surgirem. Portanto, a janela aqui mais uma vez a marcar um papel interessante nas pandemias. E depois veio a gripe espanhola, no pós-Primeira Guerra, que rescaldou depois com os loucos anos 20. Fala-se muito nos loucos anos 20 como um reflexo da guerra, mas não foi só. Se repararmos, a gripe espanhola foi bastante mais mortífera do que a guerra em si. E depois tudo o que daí se arrastou, portanto, uma profunda loucura, uma profunda recessão, culminou com o grande crash, e depois também com origem ao espaço fértil para os populismos, que levaram depois à ascensão de Hitler e à Segunda Guerra Mundial. Portanto, se as pandemias foram historicamente períodos de disrupção, é de esperar que esta pandemia também o seja, e a primeira coisa que vemos que já está a ser é ao nível tecnológico, não é? E o que esta pandemia está a fazer acima de tudo é servir como uma alavanca para um aceleramento distópico que até há poucas semanas seria impensável. Nós vemos a rapidez, e aqui está de facto a oportunidade, a rapidez com que muitas empresas conseguiram se adaptar a esta nova realidade, fazendo uso da tecnologia, como nós estamos a fazer aqui, por videoconferência, e também a expor a nu muitas necessidades que afinal não são assim tão necessárias, não é? As idas para o trabalho, o trânsito, o uso de transportes, de aviões, para reuniões que se calhar não são assim tão importantes, não são assim tão relevantes. Também o conforto, a oportunidade de estarmos mais tempo em casa com a nossa família, mas de que não haja ilusões, porque esta pandemia é brutalmente desigual. É totalmente diferente estar em quarentena, numa casa grande, com piscina, com jardim, com espaço para os filhos brincarem, para o marido e mulher estarem cada um no seu escritório a fazer as suas conferências. Outra coisa totalmente é estarmos num apartamento de 20 ou 30 metros quadrados no meio de Madrid, sem varanda, em que nem se podia sair à rua, não é? Portanto, não haja ilusões. Esta pandemia é desigual, afeta desproporcionalmente os intervenientes, todas as pessoas, e com certeza que as consequências daqui para a frente vão continuar a afetar sobretudo essas pessoas que estão em situações, em contextos mais vulneráveis. Para não falar na destruição massiva de emprego, que não é apenas temporária, ela já é maior do que aquilo que se projetavam inicialmente nas provisões que apontavam para 25 milhões de desempregados. Já superamos em muito esse número e vai continuar a crescer. E neste contexto, num contexto de destruição massiva do emprego, em que a recessão será inevitável, a questão que se coloca é até quando é que isto se torna inevitável? Porque uma coisa é termos um desemprego de 10, 15%, que é bastante, não há ilusões, mas o que é que irá acontecer quando atingirmos, por exemplo, os 20% reais de desemprego? E os 25%? As pessoas vão entrar em contextos de absoluto desespero, de fome, de situações que até aqui ninguém pensou ver, e os bancos alimentares não vão ser resposta para sempre. Portanto, poderemos estar aqui prestes a assistir a uma revolução, não diria socialista, mas se calhar uma revolução de alguma maneira liberal, em que os governos e as instituições, ou bem que encontram soluções para garantir de alguma forma a subsistência das pessoas de uma forma incondicional e transversal ao longo do tempo, ou poderemos então encontrar aqui um terreno fértil para os populismos voltarem uma vez mais e então encontrarem um terreno para crescer. Mas por outro lado também se pode colocar a dúvida se em face das lideranças de líderes carismáticos como o Trump, como o Bolsonaro, que têm falhado sucessivamente nos seus discursos populistas na gestão desta crise, será que isso também não servirá de vacina para nos prevenirmos e nos vacinarmos contra o populismo? Não tenho uma resposta concreta para isto, é mais uma questão de outra coisa qualquer. No entanto,
o que é certo é que a oportunidade está aqui, a ameaça também existe, e temos tudo aqui, todas as condições para fazer com que esta seja uma oportunidade para criarmos um mundo mais justo, com uma reorganização dos valores do trabalho, mas também tem tudo para correr mal, e muito mal. Portanto, vamos ver o que esta pandemia nos trará, mas uma coisa é certa, vamos ter mais vigilância, estamos mais disponíveis hoje para está ali o número, está o cronómetro, mas a verdade é que estamos hoje mais disponíveis para abdicar da nossa privacidade em função de um conforto e de uma segurança, também ela pode ser ilusória. Estamos hoje com a liberdade de movimentos e de circulação mais restritos, e a questão é até onde estamos dispostos a ir, até onde estamos dispostos a abdicar da nossa liberdade em função de um conforto e de uma segurança, também ela ilusória. Qual será o uso que será feito dos dados? Como é que podemos garantir a proteção dos nossos dados? E, portanto, todas estas são questões que precisam ser cobertas e muito rapidamente, porque de outra forma os populismos vão encontrar então esse terreno fértil para explorar e, portanto, a verdade é que estamos aqui estamos todos a improvisar, estamos todos a adaptar, mas estas são questões reais. Eu espero bem, pessoalmente, que esta situação, olhando, por exemplo, para o estímulo, para o cheque estímulo que o governo norte-americano está a dar e que também a Espanha se está a dar, e em Portugal com os layoffs, que é uma falácia, e podemos falar disto depois, são estímulos que poderão ter de se tornar permanentes. E esta é uma ideia liberal, mas também é uma ideia libertária. Terminei, Nuno. Sei que não gastei os 8 minutos, mas não vale a pena. Está tudo dito. Pois, deixar o teu microfone ligado. Eu vou aqui ver quem é que se inscreveu para perguntas. Ora, 7. Daniela no net, está boa. Então vá, Daniela, faz a tua pergunta. Tens 30 segundos. 30 segundos, bastam. Queria perguntar ao Noel, e é uma pergunta um bocadinho atrevida, entre aspas, mas se ele acredita que existe uma intenção de certos lobbies, de certas camadas sociais, em empobrecer grande parte da população, não só aqui em Portugal, mas a nível internacional, para criar então ambiente propício aos tais populismos de que falaste. Era isso que queria perguntar. Ok, peço desculpa. Pronto, agora vou fazer a minha pergunta e tem muito a ver com uma coisa que falaste quase no início, que é a forma como as pandemias antigamente se desenvolviam de uma forma, ou seja, que a pandemia levava à evolução, não é? Portanto, através de demonstrar certas fragilidades. O que é que acontece? Infelizmente tivemos certas pessoas que aproveitaram dessas fragilidades para populismos, como é o caso dos ditadores europeus, de uma série de pessoas menos bem intencionadas que, através do populismo, conseguiram aproveitar-se das fragilidades e da recessão para demonstrar alguns problemas e aproveitar-se disso para subir ao poder. A minha questão é se imaginas que isso se possa voltar a repetir, ainda que de uma forma mais democrática, por assim dizer. Pronto, e são as duas perguntas. Tens agora 5 minutos para amarrar a tua apresentação, respondendo de alguma forma a estas perguntas. Ok, bom. Em relação aos lobbies para a pobreza, eu faria a analogia de guerra, porque isto acaba por ser um contexto de guerra, e em contextos de guerra há sempre indústrias que beneficiam com isso. Os supermercados, nós sabemos as histórias das conservas nos tempos da guerra, como eram negócios que prosperavam.
Agora haverá outras coisas, naturalmente que os supermercados estão a faturar mais do que nunca. Há naturalmente as empresas de sanitários, de desinfetantes, de luvas, de máscaras. Quer dizer, claro que estão a faturar. Se isso faz parte de um lobby, não me parece. Quer dizer, pelo menos pelos dados que temos, o que é certo é que é um bocadinho aquela coisa de enquanto uns choram, outros vendem lenços. E o mercado está aí, as oportunidades estão aí, há quem esteja a capitalizar com isso. Acho que é isso. Quanto à questão da evolução, pois é assim, resta saber se será para melhor, se será para pior, mas vai ser diferente certamente. E uma coisa tenho a certeza, é que esta pandemia pode marcar o fim do capitalismo como a gente o conhece. Porque com a destruição massiva de emprego, vem também a destruição massiva de rendimento disponível para consumir. E nós, neste curto espaço de tempo que passou nestas semanas, ao longo destas semanas que foram passando, as pessoas foram-se apercebendo daquilo que é realmente essencial. Não é? O essencial é comida, alguma roupa, não é? Mas muito pouco é aquilo que é o essencial. E vejam como é que o reduzir o consumo ao mínimo indispensável pôs em causa todo o sistema de consumo. Há um sociólogo francês que sobre esta questão, ele diz mais que esta pandemia pode marcar o fim, a par do capitalismo, como pode marcar também o fim do individualismo. O individualismo, que notem que teve, portanto, o seu apogeu entre 2008 e 2019, não é? Em que tivemos o empreendedorismo, o self-made man como epíteto da sociedade moderna, em que toda a gente podia ser um empreendedor, toda a gente podia vingar, é o sonho americano à escala global. E isso agora parece-me que vai mudar. Aquela história que há uns anos falávamos, que falava do associativismo como motor de desenvolvimento local, se calhar agora é que vai ter o seu momento. Se calhar agora é que as comunidades vão começar a ter mais espaço para se reinventarem. Em comunidades, em função de causas partilhadas, em função daquilo que são os seus interesses e as suas formas de resposta. É claro que vai continuar a haver vendedores de banha da cobra, gurus a dizer que toda a gente pode ser empreendedor e pode vender limonadas e de repente é milionário. Isso vai continuar a existir. Mas o que me parece é que o valor fundamental, se calhar, vai ser esse, vai ser o cooperativismo, as respostas coletivas à escala local, porque ao mesmo tempo também estamos a assistir a uma desglobalização. Tens um minuto. As próprias fronteiras, desculpa? Tens um minuto. As próprias fronteiras estão a ser revistas. Como dizia há bocado, os movimentos, a liberdade de circulação está limitada e nós não sabemos como é que isto se pode perpetuar no tempo. Por exemplo, hoje em dia já se fala em passaportes de saúde, que é um género de semáforo à circulação. Não é? E, portanto, as respostas vão ter de surgir à escala local. Sabendo que, com a tecnologia, quer dizer, eu estou aqui no Luxemburgo, vocês estão em Portugal, podia estar aqui alguém do Brasil e de repente podíamos estar aqui todos a criar uma resposta que fosse ela também global. Mas sobretudo será uma resposta coletiva, um trabalho de rede e não tanto um trabalho individual. Quero agradecer ao Noel a presença. Eu que agradeço o convite. A força por ser o nosso primeiro orador. Disseste coisas muito produtivas e muito interessantes. Sigam o trabalho do Noel no Instagram em The Daily Nutshell, tudo junto. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigada. Obrigada.